Olá, sejam todas muito bem-vindas ao Saber e Empreender. Eu sou a Vivi Lacerda e eu ensino empreendedoras a ter mais qualidade de vida e a tornar a empresa mais lucrativa. Então fica comigo até o final do vídeo porque o tema de hoje é maravilhoso. Vamos falar sobre sucesso. Vamos ressignificar o sucesso na nossa vida. Também acho que o sucesso é algo muito subjetivo. E para nós, muitas vezes, ele tem um significado completamente diferente. Mas nós nem sabemos qual é o significado dele para as nossas vidas, porque a gente sempre mede o nosso sucesso pelo sucesso do outro. Então, nós temos referências de sucesso por pessoas famosas, pessoas que ficaram milionárias, pessoas que realmente alcançaram coisas que para nós seria impossível teoricamente. Então, quando a gente olha para o sucesso, a gente acredita, eu não tenho sucesso. E isso é muito contraditório. E hoje eu vou trazer para você um novo conceito e uma redefinição para você compreender que muitas vezes o que você acredita que é sucesso, para você não é sucesso para o outro. Um exemplo disso, eu sempre falo, a minha mãe, a minha madrinha sempre foram donas de casa. E eu fico observando o prazer que elas têm em ser donas de casa. Eu já sempre fui uma pessoa de querer conhecer o mundo, de querer sair para a vida e de viver novas aventuras e conhecer novos espaços. E tudo bem que eu também sou uma dona de casa, afinal de contas eu sou casada, eu tenho 2 filhas, eu tenho marido, então a gente acaba sempre sendo dona de casa, não tem jeito. Isso aí, se você resolveu seguir por esse caminho, e mesmo que você não seja casada, que não tenha filhos, você também vai cuidar do ambiente onde você vive de alguma forma. Então, mas olhando para elas, eu fico pensando como que elas conseguem viver sem viajar, sem conhecer novos lugares, sem experimentar novas comidas. Eu adoro comer, então assim, eu sempre quero provar um prato novo. Então isso tudo para mim faz parte do meu conceito de sucesso. Então para mim, sucesso é ter uma família bem-sucedida, ter uma casa confortável o suficiente para ser um lar acolhedor, estar com as pessoas que eu amo, trabalhar no que eu gosto. Então, tudo isso faz parte do meu conceito de sucesso. E muitas vezes a gente só acha que sucesso tem uma Gisele Bündchen, que é uma Uber model, que viaja o mundo inteiro, que ganha milhões, que é conhecida, reconhecida pela profissão e tudo mais. Mas nem sempre as coisas são assim. E eu quero, para você compreender um pouco do conceito de sucesso e encontrar a sua própria definição de sucesso, vamos falar um pouquinho do que a gente aprende sobre sucesso e fracasso. Primeiro a gente aprende sobre fracasso. E fracasso, geralmente, no nosso conceito, na cultura em geral, a gente trata o fracasso como alguma coisa muito ruim. No Brasil, até que a gente não usa tanto essa palavra, esse termo, mas nos Estados Unidos eles usam muito o termo fracassado. Então, se a pessoa não deu certo na vida, né, não conquistou uma carreira brilhante, uma família, coisas materiais principalmente, as pessoas viram e falam assim, você é um fracassado, né, um loser, um perdedor. Só que o fracasso, ele foi completamente ressignificado na minha vida a partir do dia que eu li, gente, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é um livro fantástico, assim, que expandiu minha cabeça de um jeito. E o Napoleão Hill, ele traz um conceito de fracasso que é o seguinte: o fracasso é uma derrota momentânea. E aí, quando ele traz isso, ele traz também, inclusive no próprio livro, ele cita que pode ser um mal que vem para bem. Afinal de contas, estamos aqui para evoluir e para desenvolvermos, né, como seres humanos e nos tornarmos seres humanos melhores. E para isso, a gente
precisa enfrentar alguns fracassos. Então, quando eu li e falei assim, olha, que legal, nada é definitivo, isso eu já tenho consciência. Mas quando você enxerga o fracasso como apenas uma derrota temporária, você para de usar sobre si um adjetivo que é o adjetivo fracassado. E quando você trata alguém, né, e sentencia alguém de fracassado, você tá ali colocando uma placa na pessoa, né, um estigma e falando aquele ali não dá certo para mais nada na vida. E a gente sabe que não é bem assim, o mundo dá voltas. Quantas pessoas que já estiveram lá embaixo no pó e conseguiram se reerguer e construir uma família ou construir um império, e isso é muito comum de acontecer. O próprio Thomas Edison, que é o inventor da nossa querida lâmpada elétrica, né? Que a gente sabe que hoje em dia é inconcebível viver sem lâmpada elétrica, sem eletricidade, né? Sem essa luz que nos ilumina. Então, quando ele errou por 700 tentativas e foi questionado pelo assistente dele, por que ele estava ali tentando ainda e não havia desistido, ele respondeu o seguinte: eu não fracassei 700 vezes. Eu simplesmente descobri 700 formas de não fazer a lâmpada elétrica. Então, quando você ouve isso, você fala assim, cara, isso é muito profundo. Por quê? Porque na maioria das vezes, e principalmente para nós, mulheres que empreendemos, que temos família, muitas vezes a gente olha na internet e vê todo mundo tão perfeito, com uma vida tão linda, todo mundo em Dubai, né? Todo mundo nas Maldivas, passando férias com aquele corpo escultural, e a gente olha e fala assim, ai meu Deus, eu tô aqui lavando louça. E aí você olha e fala assim, ai, realmente eu não dei certo. Muitas vezes a gente se sente assim. Então, o fracasso ele é temporário. E se você enxerga ele como algo momentâneo, a vida fica muito mais leve e fica muito mais fácil para lidar. Então, eu quero te convidar hoje a olhar para essa palavra com um novo olhar, com uma nova consciência. O que realmente significa fracasso na sua vida? E quais foram aqueles fracassos que depois de um tempo você olhou e falou assim, nossa, que bom que isso aconteceu. Se isso não tivesse acontecido, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu tenho uma amiga, ela teve câncer de mama e foi tudo junto, assim. Ela começou a ter problema no casamento e depois ela teve câncer de mama. E aí teve que fazer o tratamento, teve que, né, passar pela quimioterapia, todo aquele processo bem doloroso. E eu fiquei um tempo sem vê-la durante esse processo, eu nem sabia que ela estava com câncer, tinha bastante tempo que a gente não se falava. E um dia eu encontrei com ela no mercado. E aí ela vira para mim e fala assim, Vivi, eu tive câncer. E eu fiquei muito mal e eu achei que eu fosse morrer. Mas eu quero te contar uma coisa. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E aí eu olhei para ela e pensei, poxa, que bom ouvir isso, já que ela está curada e ela enxerga o câncer como a melhor coisa que aconteceu na vida dela. E aí ela me contou por quê. Ela me disse que antes do câncer ela não vivia, ela sobrevivia. E a partir do momento que ela teve a doença, ela teve consciência de tanta coisa que ela não fazia e de tanta coisa que ela fazia e não deveria fazer, que ela praticamente teve que ressignificar toda a vida. E ela disse que ela acreditava que, como o marido, né, eles tiveram a separação, ela acreditava que o marido era culpado de todos os problemas que ela tinha. Ela se achava uma vítima de tudo que aconteceu. E aí ela foi me contando as coisas e eu observando e falando assim, olha que interessante. Ela poderia ter passado por esse processo e não ter compreendido o que a vida trouxe para ela. Mas eu achei tão legal porque antes dela ter o câncer, ela já estava com muitos problemas e eu tinha conversas com ela e eu falava algumas coisas algumas orientações que eu acreditava que iam mudar a qualidade de vida dela.
E parecia que ela não entendia. Mas depois do câncer, ela me trouxe exatamente palavras que eu havia dito para ela antes dela adoecer. E ela falou comigo, tudo fez muito sentido agora. Então ela ainda não estava preparada para entender tudo que foi dito. Mas ela precisou passar por um processo, e aí ela passou pela doença, passou pelo processo de cura, e aí a cura não veio para o corpo só, veio para a alma. E aí a gente olha e fala assim, pois é, há males que vêm para bem. Um câncer que mudou a vida de uma mulher. Isso tem uma importância muito grande, tem um poder muito grande. E para nós, mulheres que empreendemos, a gente acredita que sucesso é simplesmente ter coisas. E quando a gente começa a olhar para essa palavra e pensar um pouco, e eu te convido para essa reflexão agora, pensa comigo, o que sucesso significa para você agora? Para tudo que você está fazendo, analisa a sua realidade. Você tem uma família? Você tem um marido que te ama? Você tem filhos? Você tem um negócio que te sustenta, que te dá, né, a condição ali de viver dignamente? Você tem um lar para você morar? Isso pode significar sucesso para você? Será que sucesso para você é só aquilo que você vê ali na internet? Antes a gente, né, quem é da minha época sabe que a gente falava muito assim, é só aquilo que você vê na capa da revista. Mas hoje em dia, assim, eu vou te falar, eu não sei vocês, mas eu tenho anos que eu não leio uma revista, tá? Então, a referência mudou, né? Então, a referência é o que você vê no Instagram, no YouTube, o que você vê ali nas redes sociais, enfim. Mas traga para dentro de você essa reflexão. O que sucesso verdadeiramente significa para você? E muitas vezes nós que temos filhos adolescentes, uau, a gente tem uma dificuldade em reconhecer o sucesso. Porque o filho traz desafios, mas tantos desafios, e muitas vezes a gente não olha para esses desafios com um olhar mais suave. De falar, peraí, o que essa informação, o que esse comportamento está me trazendo que eu posso ser transformada a partir da atitude do meu filho? Então, tudo isso, quando eu te pergunto, avalie sucesso para você, não para mim, não para sua mãe, sabe? Não para sua irmã, nem para o seu marido e nem para os seus filhos. Vamos falar um pouco da nossa individualidade. Nós somos únicas. E se nós estamos aqui nessa jornada empreendedora e estamos aí nessa rotina diária, né? Eu não vou falar nessa luta diária porque me parece mais pesado. Tá todo mundo o tempo inteiro falando de luta, de batalha, de correria. A gente chega para as pessoas e fala assim, e aí, como é que tá a sua vida? Ai, uma correria só. Será que dá para ser diferente? E se eu te falar que eu fiquei muito feliz porque recentemente eu vi, até posso compartilhar com vocês aqui, eu vi uma matéria falando que a tendência agora é saúde mental e qualidade de vida. Engraçado, né? Ter que virar uma tendência, uma coisa tão óbvia, uma coisa que todos nós deveríamos estar cuidando desde sempre. Então, que as novas comunidades se reúnem para correr, para treinar, para praticar algum esporte, né, para falar de coisas melhores. E eu falei, gente, isso é uma evolução do mundo. E por mais que tenha demorado, ela chegou. Chegou o momento da gente reconhecer a nossa necessidade por qualidade de vida, por amor próprio, por autocuidado, e porque isso é o que vale a pena. O resto vem como consequência.
vem como consequência, sabe por quê? Não adianta trabalhar 30, 40, 50 horas por semana, feito uma louca, e achar que é isso que vai te trazer dinheiro. O que vai te trazer dinheiro, lucro, primeira coisa é a sua realização pessoal. E é esse ser humano que está aí trabalhando todos os dias, que vai construir alguma coisa, que precisa se enxergar, se conhecer, ter esse autocuidado para que o dinheiro seja uma consequência. Você já viu aquela pessoa que às vezes tem dinheiro, muito dinheiro, mas é uma pessoa pesada, amarga, que não te traz nada de bom? E não é porque ela tem dinheiro, não. Porque tem gente que é o contrário, que é uma miséria só e é miséria de corpo, alma, espírito e bolso. Então, quantas vezes a gente precisa trazer esse significado para a vida, para tudo? Mas nesse dia eu quero que o seu novo significado seja para essas duas palavrinhas que eu falei: fracasso e sucesso. Porque quando você tem essa consciência de que fracasso não é necessariamente uma derrota e de que sucesso não é necessariamente uma grande conquista, aí você vai conseguir compreender que na sua vida, às vezes, essa sensação de frustração, essa sensação de será que eu dou conta? Ou, ai, não dou conta mais. Essas sensações, elas começam a ser diluídas, porque você começa a entender que, ok, foi só temporário o fracasso, assim como o sucesso foi só temporário. Porque senão você vive de looping em looping. Ou tá muito baixo quando não deu certo, ou tá muito alto quando deu certo. E aí se cair, acabou. Então esse controle emocional, ele que vai te trazer essa suavidade no viver. Essa qualidade de vida tão necessária. E para a gente encerrar esse nosso momento, eu quero te contar o que nós falamos até agora no vídeo. A primeira coisa, quando eu li essa frase, ela meio que bugou a minha cabeça, porque eu falei, cara, o que ele quer dizer com isso? E eu acredito que essa frase é do Napoleão Hill, porque às vezes a gente lê muitos livros e fica com aquela mensagem na cabeça, mas eu não vou conseguir citar para você se foi nesse livro, A Lei do Triunfo, se foi no Quem Pensa Enriquece, se foi lá no Mais Esperto que o Diabo, eu não lembro em qual dos livros que eu li, tá? Mas eu vou te contar. Tem uma frase que marcou a minha vida, que é: sucesso é a conquista de um ideal de valor. Ou seja, sucesso para mim é uma coisa, para você é outra. Se o seu ideal de valor é ser dona de casa, bacana, você atingiu o seu sucesso. Se para mim, a definição de sucesso é ser uma grande treinadora de mulheres, ok, estou atingindo meu sucesso, meu público, seguindo o meu caminho. Então, essa é a primeira dica do dia. Sucesso é a conquista de um ideal de valor. Então, encontre a sua definição de sucesso para ter mais leveza, mais qualidade de vida e mais realização. A segunda dica preciosa é: redefina as palavras fracasso e sucesso. Ou seja, o fracasso ele pode ser simplesmente uma derrota temporária ou um mal que veio para o bem. E o sucesso, ele pode ser o que você definiu para a sua vida como sucesso, não o que outra pessoa qualquer definiu. E a terceira dica para a gente poder fechar com chave de ouro, não sei se ela é a mais importante, mas para mim talvez ela é uma das mais importantes. Jamais se compare a ninguém. Se compare somente a você mesmo. Qual foi a evolução que você teve? Comemore a sua evolução. Afinal de contas, a gente tem uma tendência de achar que o sucesso do vizinho é sempre mais brilhante que o nosso, o que não é verdade.
Se a gente realmente souber o nosso próprio conceito de sucesso, a gente sim vai ser uma pessoa de sucesso real. Então, o que eu tinha para vocês hoje eram essas informações. Eu agradeço a companhia, agradeço a presença de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.